Olá, estamos com mais um Fapcast no ar e hoje Eduardo Mittelman vai contar pra gente sobre o universo da educação digitalizada, edutainment, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Muito bom voltar para a FAAP. Tava falando no caminho até chegar aqui no estúdio que fazia muito tempo que eu não entrava aqui na FAAP, então é muito gostoso poder entrar de volta, lembrar dos bons tempos. Então, muito obrigado. Você é nosso ex-aluno de publicidade e propaganda Isso. e como é que a FAP influenciou sua vida? Olha, bastante, assim. Eu lembro que na trajetória da escola, eu nunca fui muito bom aluno. Eu nunca gostei muito de estudar. Mas quando eu entrei na FAAP, eu lembro que eu me apaixonei muito pela faculdade, pelos professores. Foi uma experiência muito gostosa, assim. Eu lembro de realmente aprender, vir aqui para a faculdade e aprender de verdade, fazer bons amigos. Então foi uma experiência interessante. E uma curiosidade, eu me formei em publicidade, mas queria trabalhar com cinema. Então eu sabia que a FAP tinha um bom curso de cinema. E aí foi legal que eu consegui fazer meio que as 2 disciplinas, nas 2 faculdades. Então eu entrei em publicidade, mas fazia alguns cursos de cinema, então foi bem legal. E hoje você é cofundador da DNA Conteúdo Digital e da Inner AI. Isso. Que não deixa de ser uma união entre educação e cinema, educação e Total. audiovisual. O que te motivou na criação da DNA Conteúdo Digital e o que a empresa faz no Boa. mercado hoje? Assim, como eu falei, quando eu tentei fazer a transição de carreira, sair da publicidade e ir para o cinema, eu comecei a fazer muito curso online. Você estagiava em agência de publicidade Isso. durante a graduação. Nessa época eu estava na Young Group, que era uma agência de publicidade, e eu queria trabalhar com cinema, queria sair da publicidade e comecei a fazer muito curso de cinema. E foi uma experiência, era muito ruim de aprender no digital. Não sei se você já fez algum curso online há 10 anos atrás, mas era uma experiência de um professor especialista falando na frente de uma câmera sem parar, um fundo branco atrás, aquele áudio eco de banheiro. Uma qualidade técnica horrorosa. Horrorosa, e aí me chamou muito a atenção, eu falei: "Não é possível que aprender no digital é essa experiência aqui, que eu tô tendo". E aí eu comecei a pesquisar o mercado de ensino à distância e vi que não era um problema só meu, mas era um problema da categoria. Se eu não me engano, na época, a taxa de evasão de um curso era de 87%, ou seja, quase ninguém terminava um curso à distância. E aí eu montei a DNA. Então foi muito assim, sem querer, que eu entrei no empreendedorismo, através de uma dor, de tentar sair de uma carreira e ir para outra, montei a empresa e o foco da DNA no começo era uma produtora especializada em desenvolver videoaula, ponto. E a Uhum. gente falava, a gente fazia as melhores videoaulas do mercado, como? Através das técnicas do cinema, porque o cinema tem um poder muito grande de imersão. Então a gente começou a colocar elementos do cinema dentro de uma videoaula. Comecei a estudar isso e vi essa palavrinha, que é o edutainment, que é uma tese de negócio, na verdade, quem criou isso foi a Disney, se eu não me engano, eu li isso no livro da Disney. Eu falei: "Nossa, tem tudo a ver trazer edutainment para dentro das videoaulas. Vamos fazer isso", e a gente começou a fazer a DNA, que era essa produtora, e aí a gente entrou muito forte no mercado corporativo. Porque não sei se você sabe, mas uma grande empresa que tem aí uma empresa que tem mais de 600 colaboradores, praticamente todas elas têm uma universidade corporativa dentro, que ensina e recicla os colaboradores. E eles estavam tendo um problema muito grande de concentração, de evasão dos cursos que essas empresas criam. E aí a gente entrou, foi meio como uma luva, e a gente começou a produzir conteúdo educacional para dentro dessas empresas. Então foi bem interessante como surgiu, assim. E como é que você consegue combinar o uso da tecnologia para a educação corporativa? Então, esses encontros, vocês montam o curso e é um curso totalmente à distância, ou vocês também promovem encontros e workshops, ou Boa. uma parte do conteúdo é à distância, outra parte do conteúdo é presencial, tratando-se de mundo corporativo? Total. Eu acho que assim, depende, tá? Cada treinamento, cada público vai ter uma arquitetura, uma estrutura de curso diferente. A gente Perfeito. sempre gosta de fazer um modelo híbrido, que é os 2, né? Então, a gente começa uma jornada educacional, às vezes presencial, depois todo o conteúdo é online e no final a gente tem uma apresentação, um evento, um café da manhã para, sei lá, parabenizar e homenagear as pessoas que mais se envolveram com o curso. Uhum. Então a gente vai montando de acordo com o usuário.
tá? Tem vezes que a gente faz 100% online. Então, sei lá, um treinamento mais técnico de segurança, obrigatório, que as empresas precisam fazer, geralmente às vezes vai ser 100% digital. Então a gente vai estudando conforme o público, né, que vai ser impactado por esse conteúdo. E a tecnologia ela entra também muito aliada à nossa, porque só para você ter ideia, a gente numa empresa, ano passado, a gente produziu 22.000 horas de conteúdo só para uma empresa. Hoje a gente tem 20 clientes ativos na DNA. Então são muitos É muita conteúdos, gente. né? Se a gente não tem tecnologia para ajudar na automatização desses conteúdos, Uhum. a gente vai ficar maluco. E até também porque essas empresas, né, diferente de uma produção de publicidade, talvez que é muito arte, às vezes para essas companhias é mais importante estar pronto o Uhum. conteúdo hoje às 5, porque amanhã começa o onboarding dos novos colaboradores, do que perfeito na semana seguinte. Então, o tempo sempre corre contra a DNA. Como é que as pessoas podem contratar a DNA? Como funciona esse processo? Vocês têm 20 clientes ativos hoje, Isso, vocês foram buscar as empresas e oferecer soluções para trabalhos corporativos ou as empresas foram procurar vocês? Como é que legal. funciona, né? E se vocês aceitam novos clientes também? Sim, acho que é um mix. No começo a gente tem que caçar os clientes. Uhum. Depois que a gente entra no cliente, o legal é que eles vão recomendando a gente para outros também. Então hoje a gente é focado só em enterprise. Então o nosso foco é empresas que têm mais de 500 colaboradores para cima, tá? Eh, e aí você pode procurar a gente via o site, via as redes sociais. Mas nosso foco é muito B2B específico mesmo. Então a gente faz eventos no nosso escritório, a gente participa de fóruns desse tipo de segmento que é treinamento e desenvolvimento de dentro das empresas. Então tá bem nichado, bem específico. Mas sim, pode procurar a gente em qualquer comunicação. E quais seriam os principais desafios agora ao se tratar de produção de vídeos para treinamentos empresariais? A gente tem aqui o curso de produção de audiovisual, o curso de cinema, que são cursos Uhum. que têm alunos que podem trabalhar nesse mercado corporativo e que também tem muitos alunos que fazem estágio em TVs de hospitais, por exemplo, que é um Sim, outro tipo de conteúdo, que não sim. é edutainment, mas que é um tipo de nicho que esse tipo de linguagem estética do vídeo mesmo é empregada. Como é que funciona a produção desses vídeos para os treinamentos empresariais? Tem um roteiro, tem um Tem. processo, de decupagem, uma reunião de produção? Tem, vou explicar, é bem legal. Então, assim, o edutainment, como funciona o edutainment dentro da DNA? Ele é composto por 3 profissionais, então todo projeto que entra tem 3 profissionais que vão encabeçar esse desenvolvimento. Primeiro o gerente de projetos, lógico, que vai fazer com que as coisas aconteçam, e também tem um diretor criativo, que aí é um profissional que veio do cinema, que veio do rádio e TV, que veio até de publicidade, então Uhum. é uma pessoa criativa, e junto com esse profissional tem um designer instrucional. Designer instrucional é um profissional que estuda metodologias de ensino, andragogia. Pedagogia para criança, andragogia para adulto. Então, esse profissional, junto com o diretor criativo, eles vão compor a estrutura, a arquitetura desse curso. Uhum. Então, o designer instrucional vai falar assim: não, legal, a gente precisa fazer um treinamento para onboarding de estagiários. Então, para onboarding de estagiários, precisa fazer essa metodologia, essa é a forma de ensinar de fato esse conteúdo para as pessoas. Ele vai trazer toda a parte educacional. E o diretor criativo vai falar assim: tá, agora como eu faço a roupagem desse treinamento? Como eu vou conversar de verdade com o estagiário? Então, a união desses dois profissionais gera o edutainment. Então, hoje é muito legal isso, porque pela primeira vez a gente está colocando cineastas, comediantes, publicitários para trabalhar com educação. Porque antes não tinha isso. Antes, quem fazia esses roteiros e todos os projetos era um designer instrucional sozinho. E aí isso fazia com que o curso muitas vezes tinha uma didática muito boa, ensinava de verdade, mas o desafio era chegar até o final desse conteúdo. Então, Isso falando de mundo corporativo. Agora, como vocês, entenderam que também o mercado da educação precisava do auxílio de vocês? Foi na pandemia, quando o mundo todo virou EAD? olha, foi também, mas antes disso até, o que a gente começou a fazer foram pesquisas e um trabalho muito forte de realmente entender esse segmento
de ensinar e aprender dentro do ambiente digital. Uhum. E a gente percebeu, tem um problema, tem uma falha. E aí eu lembro que no começo da DNA a gente começou a entrar dentro das faculdades, tentar entrar nas faculdades para ajudar elas no EAD. Mas foi um desafio muito grande, né? E eu lembro muito bem, nas mesas de reunião, era até assim meio que briga, porque chegavam os educadores de um lado, a gente do outro, que não era educadores, não era profissionais da educação de fato, e aí era uma guerra, porque eles achavam que a gente estava querendo ou roubar o emprego deles, fazendo o EAD, ou fazer alguma mudança que a gente não tinha base para fazer isso. E foi difícil, e aí foi a primeira pivotagem da empresa. Então a gente saiu da educação, porque a gente viu que tinha uma barreira, e foi para o mercado corporativo, que é muito mais tranquilo em relação a isso e está muito mais preocupado, às vezes, com o resultado de fato. Então teve esse começo, mas na pandemia acelerou muito. Porque o que que acontece? Estava todo mundo dentro de casa, trancado. E aí as empresas, as faculdades, os espaços físicos perderam um pouco o sentido. E aí eu acho que foi interessante para o nosso negócio conseguir mostrar essa tese de verdade. Porque eu acho Uhum. que na pandemia as pessoas estavam mais abertas a escutar novas maneiras de trabalhar com o ensino digital. Então foi um crescimento muito grande, assim. E o ensino híbrido veio para ficar, né, assim, É, essa conexão entre o mundo real e o digital vem em todas as esferas total. da nossa vida. A gente estava falando também antes da nossa entrevista começar de inteligência artificial, e que você fundou uma outra empresa que Perfeito. antigamente era um braço da DNA Isso. e que agora é uma outra corporação, que é a Inner AI. Isso. O que a Inner AI faz para o mercado e como surgiu essa ideia? Legal. Como surgiu a ideia? Primeiro, o que acontece? Como eu falei para você, a gente produz muito conteúdo, né, para essas empresas que a gente trabalha. E aí chegou um momento que a gente precisava automatizar a produção de conteúdo, tentar, né, tornar isso mais escalável. E aí a gente começou a pesquisar tecnologia. E a inteligência artificial, a gente viu que era uma aliada muito grande para a produção de roteiros, produção de edição, enfim. E a gente começou a montar uma plataforma para ajudar a DNA a desenvolver mais rápidos os conteúdos. Deu tão certo que a gente separou, montamos duas empresas, então tem um sócio na Inner, que é o Pedro, que é quem toca a empresa hoje no dia a dia. É expert em inteligência artificial, estuda isso há 8 anos nos Estados Unidos, e a gente montou uma plataforma que tem diversos modelos de inteligência artificial. Então hoje, se eu não me engano, a gente está com 25 modelos diferentes de IA dentro de um único lugar. Porque o que que a gente Uhum. percebeu? As pessoas vão precisar usar IA no dia a dia. Precisa enraizar essa cultura da inteligência artificial. Porque senão fica mais uma tecnologia que você usa uma vez por semana, ou como se fosse um Google só pesquisando. Como que você trabalha com ela, né? E é muito difícil, porque você tem muitas IAs. Todo dia nasce uma IA diferente. E uma para cada coisa diferente, né? Perfeito. Então, o que que a gente fez? Trouxe todas elas dentro de um único lugar. Então, você não tem mais 7 abas abertas na frente do seu computador, 7 aplicativos ou 7 baixados. aplicativos baixados. E aí você tem tudo em um único lugar. E o que a Iner está muito preocupada é ensinar você a mexer nisso de verdade. Uhum. E quando eu falo de verdade, é realmente como uma potência, né? Então, a gente dá dicas de como usar essa ferramenta, ou qual que é a diferença de você usar esse modelo para outro modelo. Então, a gente vai ensinando você até que você fique muito mais acostumado. Que é um trabalho de educação, Que né? no final é um trabalho de educação É que está uma tudo relacionado. É. alfabetização para a inteligência artificial. Exatamente, exatamente. E Como só uma coisa que você comentou, que é interessante puxar, que é a questão do presencial e o online, né? uhum. O E eu modelo híbrido de o modelo existir, né? híbrido de existir, exato. E é o que a gente fala muito hoje nas empresas, não existe mais isso. Ou você está no presencial, ou você está no online. A gente está o tempo todo mesclando, né? Então a gente está aqui conversando, depois eu entro num call, depois eu estou no WhatsApp. Então eu acho que está cada vez mais dialogando esses espaços. E acho que o desafio nosso é realmente como que a gente combina isso em uma única coisa, né? Para o pessoal que está entendendo o que é a inteligência artificial agora, porque a inteligência artificial já existe há muito tempo, Total. mas ela ganhou popularidade com o surgimento do chat GPT.
Exato. e das suas ramificações. Quando você cria a Inner AI, vocês pensaram numa estrutura para assinantes? Então essa é a minha dúvida. Qualquer pessoa que queira, se al a to tomar, né, esse Uhum, alfabeto e essa uhum. linguagem da inteligência artificial, pode assinar vocês, ou é um trabalho que as empresas contratam para que vocês vendam esse tipo de conteúdo educacional? Legal. No começo era totalmente focado em B2B. Só Perfeito. vendia essa plataforma para grandes empresas, grandes times. O que a gente percebeu é que não, estava muito legal essa plataforma e valia muito a pena abrir para o público final, B2C. Então hoje qualquer pessoa pode acessar a Inner. Tem um valor super promocional, então é muito mais barato do que você assinar qualquer modelo de inteligência artificial e está disponível para o público em geral. Isso é democratizar a inteligência artificial. Perfeito. Agora, a gente também não pode dizer, e eu gostaria de saber se vocês, como empresa, colocam esses adendos também, da importância da gente saber diferenciar aquilo que é real e aquilo que não é. Total. Principalmente no mercado, da arte visual, isso tem sido um problema, assim, porque grandes trends, por exemplo, viralizam nas redes sociais e acabam desrespeitando o trabalho criativo de algumas assinaturas artísticas, por exemplo. Foi uma pauta que, durante a semana de Uhum. gravações que a gente teve aqui no Fapcast, foi a público. Então as pessoas começam a usar a inteligência artificial, mas a inteligência artificial muitas vezes não dá o devido crédito Para o aquela artista, para o criação criador. humana. É. Então, como é que você como profissional, entende, esse lugar da inteligência artificial e em que momento a Inner se coloca ou não no mercado colocando esses adendos? Eu acho que assim, toda a questão de segurança, de confidencialidade, plágio, Direitos enfim, direitos autorais. autorais, exato, é um assunto que está eh, muito falado nas pessoas, né? Porque ninguém sabe direito como usar ainda, tá Não muito existe uma novo. legislação. Exato. Então, assim, o que a gente recomenda é sempre você dar crédito, como é uma coisa de praxe nossa, desde quando a gente tá na faculdade e aprende que a gente está fazendo um trabalho, que a Uhum. gente pega alguma coisa de um livro ou usa numa apresentação, tem que dar o crédito. É a mesma coisa, entendeu? E eu acho que a gente ensina muito, faz parte dessa alfabetização que a Iner se propõe em ajudar as pessoas a aprenderem e usarem IA, tá dentro da nossa missão trazer isso. Então a gente tem cursos de legislação, a gente tem cursos de como, o que pode e o que não pode. Eu posso criar uma imagem, através da inteligência artificial e colocar na minha apresentação e dar uma aula? A gente tem uma advogada falando sobre isso. E é lógico que, assim, tudo pode mudar. Os cursos estão fadados aí a ficar muito datado, né, mas eu acho que procurar saber, procurar se informar é um primeiro passo, né. E essa aceleração, ela é natural e ela é o tempo da digitalização da vida, né. Exato. Então hoje a gente tem esse universo fragmentado, o nosso tempo é mais acelerado e as nossas demandas também, elas cresceram à medida em que a gente não trabalha só no plano Sim, físico, a gente também trabalha no plano total, digital. total. Que você entende, assim, do futuro da humanidade e do mundo corporativo como um todo com relação a essas dinâmicas? As pessoas vão começar, por exemplo, ter contratos separados para receberem os seus salários com a atuação digital e com a atuação presencial? As empresas já estão fazendo isso ou em que medida o trabalho digital não está sendo devidamente remunerado? E cobrado como se fosse um trabalho performático no mundo físico? São universos Várias. diferentes, Total, total. ofícios diferentes. Exato. Eu acho que assim, tá muito interessante, trabalhar com inteligência artificial hoje te proporciona a aprender muito e ver como o mundo muda muito rápido. Isso não é um clichê, é verdade, assim. Eu acho que o profissional do futuro, primeiro, precisa aprender a usar IA. É fato, assim. E quando eu falo aprender a usar IA, é enraizar de verdade. Aprender a programar a IA a seu favor, né, Exato, para criar coisas calibrar novas a em cima inteligência daquilo. exato, calibrar a inteligência artificial. Porque é impressionante, você vai fazer uma apresentação, eu demorava, sei lá, 3 horas para fazer uma apresentação X, uma defesa de um projeto. Uhum. Com a inteligência artificial eu consigo fazer o mesmo trabalho em 2 horas. Eu ganho 1 hora só porque eu sei usar IA, e eu sei quais são as ferramentas,
adequadas para fazer uma apresentação. E uma coisa que eu acho importante a gente reiterar aqui é que não é que a inteligência artificial está fazendo o seu trabalho. Não, não, O não. seu trabalho de pesquisa, de planejamento, ele precisa existir no plano real Total. para que as coisas aconteçam de uma maneira decente. Quando eu digo Isso. decente, é com profundidade de conteúdo mesmo na inteligência artificial. É, vou explicar isso. As pessoas às vezes têm muito medo, vai roubar meu emprego, vai tirar. Não, e eu Não, sinto que eu às não. vezes por exemplo, os alunos de graduação, eles tendem a querer usar a inteligência artificial para que eles não tenham o trabalho de Não, fazer aquilo no plano físico, vai são ficar coisas raso, vai diferentes. ficar, não vai ter potência, não vai conseguir tirar a nota que você precisa ou fechar o projeto que você precisa fechar. Se você não coloca todo o seu aprendizado, a cabeça humana pensando junto com a tecnologia, o resultado vai ser muito pobre. Então, precisa, mas o que é legal, quando você junta as 2 coisas, tecnologia com repertório humano, aí você está se potencializando. Então, acho que assim, um profissional do futuro precisa aprender a mexer de maneira muito rápida nessas, tecnologias. E eu acho que assim, de novo, digital, presencial, não tem como fazer uma divisão. Eles estão juntos. Então, eh, você precisa sim ter uma inteligência emocional de saber quando parar, né. Então, aonde é o momento que eu paro de trabalhar de fato e eu vou aproveitar, o meu momento e vou fazer outras coisas. Acho que cabe muito, por isso que está se falando muito de inteligência emocional, saúde mental, Gestão de tempo. gestão de tempo do profissional hoje conseguir, identificar, né, aonde ele trabalha, o que que ele precisa fazer e quando é o momento de ele desacelerar, parar e ir para o final de semana, enfim. Porque de fato, como você consegue hoje trabalhar com o seu celular, você não precisa mais do computador da empresa. Você hoje trabalha com WhatsApp, você trabalha, né, dentro do celular, então você precisa ter, certas, rigidez, assim, de rotina. Agora com relação à capacitação corporativa, vocês conseguem medir qual é a diferença, de uma equipe em resultados, né, de uma Uhum. equipe que atuava sem a capacitação, para depois que vocês implementaram o sistema Sim. educacional dentro da empresa, e em que medida isso acaba mantendo os profissionais a longo prazo nas empresas? Porque hoje a gente tem a efemeridade da Uhum. vida profissional, então antigamente as pessoas passavam 30 anos no mesmo local de trabalho, hoje em dia tem, pessoas que trabalham 6 meses num trabalho diferente ou em empresas diferentes, né. A Total, gente tem essa inversão total. da durabilidade do tempo profissional. A capacitação corporativa é uma forma também do profissional se reinventar dentro de uma mesma empresa e conseguir também resolver aquela questão de o Brasil é um país que está envelhecendo e em algum momento vão faltar profissionais na idade adulta para dar conta da previdência. Isso aí é uma questão, assim, a gente pensando em mundo a longo prazo. Na capacitação corporativa a gente pode resolver um pouco dessas lacunas? Ah, com certeza. Eu acho que assim, primeiro, quando a gente cria um projeto educacional, a gente sempre a gente precisamos entregar resultado para essa empresa, né? Tem um ROI, que é o retorno de investimento sobre esse projeto educacional. Então, um exemplo, um grande banco nos procurou para a gente criar uma escola de negociação para a área de compras, porque a área de compras não estava conseguindo bater a meta, né, de negociar os pedidos. Então a gente montou toda uma escola. Então, primeiro, a gente trouxe os dados. Uhum. Quanto ela está conseguindo economizar? Quais são os dados dessa área? Implementamos uma escola de negociação para essas pessoas. E aí a gente acompanha essa implementação desse projeto. Então, depois de um ano, a gente voltou e fez a mesma pesquisa de dados e viu que teve uma melhora. Se foi 100% por conta do treinamento, isso a gente nunca vai conseguir saber, Aham. porque como o aprendizado é também subjetivo um pouco, não é uma matemática exata, mas a gente consegue trazer dados para que a área de RH consiga comparar. Pô, a gente teve uma melhora, a gente consegue fazer NPS com os colaboradores, porque escutar os colaboradores antes e depois de um treinamento bem feito é muito legal. Agora, como funciona também a contratação de profissionais para gravarem esses cursos? Vocês têm um elenco de pesquisadores e Temos. professores, ou esse elenco vai sendo modificado à medida que um projeto corporativo aparece para vocês? Legal, boa pergunta. O que acontece? Hoje a empresa chega pra gente, queremos fazer uma escola de negociação. Primeira pergunta é, aonde está esse conteúdo? Uhum. Você tem esse conteúdo dentro de casa ou não?
Porque muitas vezes a empresa chega pra gente e fala assim: "Sim, eu tenho um executivo que está comigo há 30 anos, ele é o Uhum. mestre de negociação, e eu quero tentar extrair tudo que ele sabe para transformar isso num ativo da companhia". Então a gente pega esse profissional, que não é um professor, que é um executivo, e começa a destrinchar isso. Então é muito legal também, porque a gente senta com ele numa mesa e vai entendendo como você faz, o que que você aprendeu, quais são os pulos do gato que você tem aqui. Então isso é muito interessante. Isso é uma forma também das empresas substituírem as pessoas de uma maneira mais ágil? Não sei se substituir, mas transformar num ativo da companhia. Porque você concorda que se uma pessoa está lá há 30 anos, ela sabe muita coisa da companhia e ter isso num ativo Ela é guardado valiosa, é portanto. valiosa, exato. E mais legal, as pessoas, quando você é um grande executivo, faz muito bem o seu trabalho, você tem uma vontade de compartilhar, de ensinar, de Uhum. give back. Porque geralmente essa pessoa, para conseguir chegar nesse nível, de senioridade, de profissionalismo, ele teve alguém que ensinou também. Então é muito legal isso, porque quando a gente senta com esses executivos, especialistas, eles querem ensinar. E quando eles veem um curso inteiro, de às vezes, sei lá, 10 horas, vídeo, podcast, infográfico, apostila, a gente desenvolve todos os objetos educacionais, né? Não é só vídeo. Quando ele olha para aquilo, é muito gratificante, né? Então isso é muito interessante. Mas às vezes a empresa fala assim: não, eu não tenho dentro de casa. Aí a gente vai para os nossos parceiros. Então hoje a DNA conta com 300 especialistas. É um banco que a gente alimenta constantemente. E cada especialista de um assunto. A gente tem especialistas de negociação, a gente tem especialistas de marketing, de tudo que você pode imaginar de assuntos que a gente acopla junto na empresa. Então isso é legal que a gente traz também, às vezes, fora da casa do cliente, um especialista de mercado, e aí esse especialista ele entende a cultura da empresa com o que ele sabe, e aí a união se faz um curso. E é muito interessante também que vocês vão montando um grande hub de conteúdo, em várias áreas diferentes. Muito. Agora, quando se trata de infraestrutura técnica, como vocês decidiram se posicionar no mercado? Porque, por exemplo, a gente tem inúmeros estúdios que são estúdios híbridos, que Uhum. estão à disposição para as pessoas, locarem, produzirem os seus conteúdos, e Sim. temos as grandes corporações comunicacionais que têm a sua própria infraestrutura. Vocês optaram por fazer que modelo de negócio e o que que você acha mais inteligente hoje em termos de comunicação, empresas de comunicação? Perfeito. Hoje a gente é uma consultoria. Muito mais do que Perfeito. uma produtora, é uma consultoria estratégica de soluções educacionais. Então, a gente entende a demanda do cliente e desenvolve todo o projeto. A gente tem estúdios, a gente tem profissionais de cinema, enfim, de edição, e a gente também tem essa coisa que você falou do estúdio móvel, porque muitas vezes a empresa quer gravar, por exemplo, numa fábrica, mas Uhum. não consegue tirar os colaboradores de dentro da fábrica. Então a gente vai até eles. Esse é o posicionamento da DNA, uma consultoria estratégica que, antes de sair produzindo conteúdo, entende o porquê, como, quem é o público. Então é um pouco como a gente se posiciona. E na Inner, vocês atuam como um hub totalmente digital ou as pessoas podem, fazer cursos com a Inner? É uma Ou já plataforma, está dentro da tá dentro plataforma? da Qualquer plataforma. um pode assinar? Qualquer pessoa que assina a Inner tem os treinamentos e os cursos. Então isso que é muito legal também. A gente sempre tenta ensinar as pessoas, tanto na DNA quanto na Inner, acho que é o DNA das empresas, é tentar educar, é por meio da educação que a gente consegue transformar as pessoas, potencializar. A gente estava falando dessa escola de negociação, né? E é muito legal ver os depoimentos das pessoas, porque elas falam assim: poxa, que legal, eu ia comprar esse curso fora da instituição e ela me trouxe isso. Então, eu acho que hoje o adulto, né, principalmente que está dentro do mundo corporativo, ele vê muita necessidade em estar se reciclando constantemente. Então, assim, até teve uma pesquisa recentemente, não lembro a fonte, mas se eu não me engano era 78% dos adultos concordam que precisam fazer um curso uma vez por ano. Então, acho que é muito legal isso. E quando você começa a perceber que dentro de uma organização os próprios colaboradores querem fazer Uhum. o curso, é muito legal, porque aí também é mais fácil de trazer essa cultura de aprendizado, né, dentro da empresa.
Olha, amei conhecer o termo edutainment e eu acredito que o Fapcast, como produto educacional e cultural, esteja vinculado nessa categoria, Total. recebendo aqui ex-alunos e tendo a oportunidade de conhecer tantas experiências e possibilidades de transformação de mercado, né? É isso, é Porque vocês isso. estão dando a oportunidade das pessoas permanecerem há mais tempo no mercado de trabalho, com mais segurança e com uma nova alfabetização. Total, Ana. Super obrigado, foi muito bacana. E é isso, acho que o Fapcast com certeza é um objeto de aprendizado, porque de você escutar outras pessoas falando sobre os negócios, falando sobre os desafios, você aprende muito. Então, com certeza, tudo que você consegue tirar insights e aplicar no seu dia a dia depois, vira um aprendizado. Em que já passaram pelos 4 longos anos de graduação, né, que hoje em dia 4 Exato. anos o pessoal acredita que é um longo tempo. Não é, passa muito rápido. Eu sei que é clichê falar isso, mas entrando aqui eu falei: "Nossa, que saudades". Obrigada pela sua presença Obrigado, obrigado, Ana. e obrigada a você que nos acompanhou aqui no Fapcast.